Questão número 10 é outro tipo de questão que cai todo ano em praticamente todas as provas do colégio militar. Você tem que chegar lá preparado para resolver uma questão desse tipo. Olha o que ele fala aqui. Observe a malha quadriculada abaixo, certo? Nela foram desenhadas 4 figuras planas. Essas 4 figuras aqui. Marque a única afirmação correta relativa ao perímetro e área dessas figuras. As figuras 1 e 4 têm a mesma área e perímetros diferentes. Olha, a gente tem que calcular as áreas e os perímetros aqui, mas a gente não sabe medida nenhuma, mas não tem importância. Você não precisa saber nenhuma medida. Você pode raciocinar com quadradinhos. Para efeito de área, você pode raciocinar com área de um quadradinho. Porque você não tem que calcular quanto é, você apenas tem que comparar uma com a outra, quem é igual e quem não é igual, né? E essas figuras, elas podem ser formadas com pedaços disso aqui. Por exemplo, aqui nessas figuras, a gente tem quadradinhos cheios, vamos colocar aqui, tem quadradinhos cheios, como esse. A gente tem também quadradinhos cortados pela metade, não é isso? Quadradinho cortado pela metade. Você pega um quadrado, traça uma diagonal dele, você fica com um quadrado cortado pela metade. Está cheio desses quadrados cortados pela metade. Eu vou desenhar aqui. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui também. Esse também. Esse também. Todos eles são quadrados cortados pela metade. Tem um aqui também, ó. Aqui tem outro. O que mais? Tem essezinho aqui. Esse aqui, são todos iguais, hein? Esse. Tem um aqui, ó. O que mais? Aqui tem mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, além desses, você tem o quadradinho cheio, né? Quadradinho cheio, olha só. Quadradinho cheio, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem aqui 6 quadradinhos cheios. Aqui nessa figura a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos cheios também. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos cheios aqui. Essa aqui tem mais, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem aqui 12 quadradinhos cheios. Então, dá para calcular as áreas das figuras para efeito de comparação? Parece que esses 3 aqui são iguais e esse aqui é maior. Tá certo isso? Na verdade, não. A gente tem que adicionar essas áreas aqui, que são os quadradinhos inteiros, os quadradinhos cortados ao meio. Por exemplo, aqui a gente tem 4 quadradinhos cortados ao meio, tá vendo? Que são os triângulos. Quanto é que vale em termos de área? Vale 2. Você tem 6 mais 2. Porque cada um desse é a metade de um quadradinho cheio. Então, como você tem aqui 1, 2, 3, 4 cortados ao meio, para efeito de área, corresponde a 2 vezes a metade. 2 metades. Quer dizer, cada 2 formam um quadradinho. Esse mais esse, para efeito de área, é equivalente a um quadradinho. Então, aqui tem 1, aqui tem mais 1. Então, você tem mais 2. Então, essa primeira figura, a área dela vai ser 6 mais 2. Aqui a gente tem quantos ao meio? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 4. Então, vai dar a mesma coisa. 4 cada um vale a metade. Então, esses 4 valendo a metade cada um vai ficar 2. Então, 6 mais 2 também. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. 6 mais 2 também. Então, essas 3 figuras aqui, realmente, elas são iguaizinhas, né? E essa aqui é maior. É 12 mais, ó, 4 metades, 12 mais 2. Esse aqui é mais do que todos eles, né? Então, para efeito de área das figuras. 1, 2, 3 e 4. Essas áreas valem 6 mais 2, que dá 8. Aqui 6 mais 2, que dá 8. 6 mais 2, que dá 8. E aqui 12 mais 2, que dá 14. Isso aqui só para efeito de área. Vamos ver se dá para responder a questão só pensando nas áreas. Olha só, as figuras 1 e 4 têm a mesma área e perímetros diferentes?
Tem a mesma área? Claro que não. Não precisa nem olhar os perímetros, porque isso aqui já é falso. Tem a mesma área, coisa nenhuma. 1 e 4 não tem a mesma área. Então, isso aqui está errado. Aqui as figuras 1, 3 e 4 têm o mesmo perímetro e áreas diferentes. Bom, na verdade as áreas não são diferentes. Aqui é meio estranho, porque 1, 3 e 4, as áreas são 8, 8 e 14. A gente fala o quê? Que elas são diferentes? Na verdade, elas não são nem iguais nem diferentes, né? Meio a meio. Eu vou deixar para depois essa aqui. Essa terceira, não existe figura com a mesma área. Isso está errado. Não existe figura com a mesma área. Tem 3 aqui com a mesma área. Isso que ele falou aqui está falso. Letra D. A figura 1 tem a mesma área que a 3 e o mesmo perímetro que a 4. Na verdade, eu não sei se o perímetro é o mesmo. A área é a mesma, sim, mas ele falou é o mesmo perímetro. Isso aqui eu não conferi ainda. Então eu não posso dizer se isso aqui está certo ainda. Nem certo nem errado, né? Não existe figura com o mesmo perímetro. Então a gente vai ter que atacar aqui os perímetros, tá? Perímetros. Para calcular esses perímetros, a gente tem que somar todas essas linhas aí. Só que tem 2 tipos de linha. Tem linhas assim, ou assim, que tem um valor 1, né? Uma unidade. Vamos chamar essa unidade aqui de... Eu não sei quanto é que vale. Isso aqui é quanto? 100 metros, 1 quilômetro? Eu não sei. Eu vou chamar de A. Essa medida aqui, tá? Vou chamar de A. E a gente tem também as partes inclinadas. As partes inclinadas eu vou chamar de B, que é isso aqui, é a medida dessa diagonal. Que aqui nessa prova você não sabe calcular isso ainda. Só no 8º ano, 9º ano que você aprende o teorema de Pitágoras, aí você vai aprender que isso aqui é igual a esse vezes raiz de 2. Mas você não vai fazer assim porque isso é matéria de 8º ano. 8º ou 9º. Então, eu não vou calcular, mas eu vou deixar com A e B. Olha só, essa figura 1, ela tem o segmento A aparecendo quantas vezes? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segmento A aparece 8 vezes. Então, eu vou anotar aqui. A figura 1, ela tem o perímetro valendo 8A, mas tem o B também aparecendo. Olha aqui, o B aparece 1, 2, 3, 4. 4 vezes B. Você tem que fazer assim, tá? Esse tipo de problema, quando pedir perímetro, você tem que fazer desse jeito aqui. Você pega o lado da quadrícula, que tanto faz na horizontal ou vertical, é a mesma coisa, e a diagonal da quadrícula, que tem um valor diferente, que inclusive é um pouquinho maior, tá? O B é um pouquinho maior que o A. Então, o perímetro, vamos colocar aqui, ó. As áreas eu já tenho, agora os perímetros... Você vai calcular os perímetros de todas as figuras desse jeito aqui. A figura 2 vai dar quanto? A figura 2, ela tem quantas vezes aparecendo o A? A 2 é essa aqui, meu filho, presta atenção. Olha aqui, a figura 2, ela tem o perímetro valendo. O A aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O A aparece 8 vezes. E o B aparece 1, 2, 3, 4. A figura 3 está aqui, ó. O A aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Esqueci de contar alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A. Já deu um valor diferente aqui, tá vendo? E a parte inclinada? A parte inclinada, que é o B, nós temos 1, 2, 3, 4. 4B. Finalmente, essa última, a gente tem... A parte A, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A. E a parte inclinada tem 1, 2, 3, 4. 4B. Então aqui estão os perímetros. Olha só, os perímetros. Aqui você tem 8A mais 4B, 8A mais 4B, 8A mais 4B. E esse perímetro aqui é diferente. 6A mais 4B. Então, com isso a gente já dá para responder isso aqui. Sobre essa questão de perímetro. Mas essa aqui eu já vi que está errada, né? E essa aqui está errada. Eu estou na dúvida na B
na D e na E. Então vamos ver aqui, a B. Essas figuras têm o mesmo perímetro. Figuras 1, 3 e 4 têm o mesmo perímetro? 1, 3 e 4 não têm o mesmo perímetro, porque a figura 3 tem um perímetro diferente. Então 1, 3 e 4 tem o mesmo perímetro? Coisa nenhuma, tá errada. Errou por causa do perímetro, né? Então essa tá errada. Tem essa aqui, ó. Figura 1 tem a mesma área que 3. 1 tem a mesma área que 3. A gente já viu que a área é a mesma, 8. Mas o mesmo perímetro... Calma aí. A figura 1 tem a mesma área que a 3? Sim, a mesma área, 8. 1 tem a mesma área que a 3, é 8. E a figura 1 tem o mesmo perímetro que a 4? Olha aqui. Figura 1... tem o mesmo perímetro que a 4, sim. Isso aqui é verdadeiro. Então a gente encontrou verdade e verdade aqui. Essa aqui é a resposta certa. E para finalizar, essa aqui, não existe figura com o mesmo perímetro. Tá errado? Tem 3 aqui com o mesmo perímetro. Essa aqui e essa aqui. Então é falso você falar que não existe figura com o mesmo perímetro. Então a resposta correta é a letra D de delta.